Já se sentiu preso, quase como se o seu tempo, a sua paz, a sua própria reforma não lhe pertencessem de verdade. É uma sensação dolorosa. Não é aquele nó na garganta quando alguém pede mais um favor, mais um pouco do seu precioso tempo. Ou quando a sua mente insiste em reviver velhas mágoas ou preocupações com o que os outros pensam, muitos de nós. Ao chegarmos a esta fase da vida, sonhamos com liberdade, com dias preenchidos com aquilo que realmente nos faz bem. Mas a realidade, para muitos, é um emaranhado de velhos hábitos, de compromissos assumidos por culpa, de preocupações com o que já foi ou com o que os outros esperam de nós. E é precisamente aí que mora a armadilha. A paz que tanto desejamos pode ser roubada, migalha a migalha, até nos vermos de novo a viver uma vida que não escolhemos. Mas há um segredo, uma atitude que pode parecer dura, mas que é, na verdade, um ato profundo de amor próprio. É uma forma de nos protegermos, de garantir que a nossa reforma seja, de facto, o capítulo dourado que sempre imaginamos. Neste vídeo, vamos desvendar 7 coisas em relação às quais precisa de ser cruel para evitar arrependimentos e proteger a sua paz. E digo cruel com um sorriso, porque, na verdade, é ser cruel com o que lhe faz mal, para ser bondoso consigo mesmo. Fique até ao fim, porque o último ponto, em particular, vai surpreendê-lo e talvez seja o mais libertador de todos. Vamos começar com a primeira coisa em que é preciso ser implacável. E esta toca diretamente no nosso bem mais precioso na reforma, o seu tempo. Quantas vezes, ao longo da vida adulta, sentiu que o seu tempo não era realmente seu? Entre o trabalho, os filhos, as responsabilidades familiares. O tempo para si era um luxo raro. Agora, na reforma, esse tempo é finalmente seu. É o seu ouro, a sua liberdade recém-conquistada. Mas, ironicamente, é também a primeira coisa que muitos sentem ser novamente roubada, se não forem firmes. Pense naquele telefonema interminável que não quer atender, mas atende por educação. Naquela visita inesperada que desorganiza os seus planos para a tarde. Naquele pedido de só um minutinho que se transforma em horas a fazer recados ou a resolver problemas alheios. Ser cruel com o seu tempo significa protegê-lo com unhas e dentes, como se fosse o tesouro mais valioso. Não é ser egoísta, é ser consciente. Significa aprender a dizer não com calma, mas com firmeza. Não precisa de desculpas elaboradas. Um simples "agora não me dá jeito" ou "já tinha outros planos" é mais do que suficiente. Lembre-se, o seu tempo na reforma é finito e precioso. Cada hora gasta em algo que não lhe traz alegria ou paz é uma hora que não regressa. Comece por identificar os maiores ladrões do seu tempo. São visitas de surpresa, telefonemas a horas impróprias, compromissos sociais que aceita por obrigação e que o deixam exausto. Uma vez identificados, comece a colocar limites gentis, mas firmes. Talvez seja definir horários para telefonemas, ou informar os familiares que prefere visitas combinadas com antecedência. Pode parecer difícil no início, especialmente se está habituado a ser a pessoa que está sempre disponível para todos. Mas verá que, ao proteger o seu tempo, não só ganha mais liberdade para fazer o que ama, seja ler, pintar, jardinar ou simplesmente descansar, como também ensina os outros a respeitar os seus limites. E acredite, as pessoas que realmente se importam consigo irão entender e respeitar. As que não entenderem, bem, talvez seja um sinal de que não deviam ter tanto acesso ao seu precioso tempo. Este ato de autoproteção é fundamental para sentir que tem as rédeas da sua própria vida.
e para desfrutar da sua reforma como realmente merece. Agora, a segunda coisa que exige uma crueldade saudável para proteger a sua paz e o seu futuro, as suas finanças conquistadas. Após anos de trabalho árduo, poupança e sacrifícios. A sua reforma representa a segurança e a liberdade financeira que construiu. É a base para a vida tranquila que tanto sonhou. No entanto, é também uma área onde a boa-fé e o desejo de ajudar os outros podem transformar-se em fontes de grande arrependimento e estresse. Pense naqueles pedidos de empréstimo de familiares ou amigos, em que o só por uns tempos se arrasta por anos ou, pior, nunca é devolvido, ou a tentação de ser fiador. Um gesto de confiança que pode arrastá-lo para dívidas que não são suas, comprometendo as suas poupanças e até a sua casa. É nestas situações que ser cruel, no sentido de ser intransigente com a sua segurança financeira, é absolutamente vital. Não se sinta culpado por dizer não a pedidos de dinheiro ou por recusar ser fiador. A sua responsabilidade principal agora é para consigo e para com o seu bem-estar na reforma. É uma fase da vida em que os imprevistos de saúde podem surgir. E ter uma reserva financeira sólida é a sua maior garantia de paz de espírito. Explicar a sua posição com calma, dizendo algo como: o meu orçamento de reforma não permite fazer empréstimos, ou os meus planos financeiros para o futuro não incluem este tipo de compromisso. É uma atitude madura e responsável. As pessoas que realmente o amam e respeitam irão compreender. Aquelas que insistem ou o fazem sentir culpado. Talvez estejam mais interessadas no seu dinheiro do que na sua relação consigo. Ser firme nas suas finanças também significa não ceder a pressões para gastos desnecessários que possam surgir. Aquele cruzeiro que talvez não caiba no orçamento. O carro novo que não é realmente uma necessidade. Ou os presentes caros que sente que tem de dar para mostrar afeto. Reveja o seu orçamento regularmente. Viva dentro das suas possibilidades e priorize a sua segurança financeira. Lembre-se, a sua reforma é o momento de colher os frutos do seu trabalho, não de hipotecar o seu futuro ou de resolver os problemas financeiros dos outros. A sua paz vale mais do que qualquer conveniência momentânea ou a pressão social de dizer sim. E a terceira área onde a crueldade é uma aliada poderosa à sua energia limitada e os drenos emocionais. Chegar à reforma é como ter uma bateria com uma capacidade que já não é a mesma de antes. Não estamos a falar de fraqueza, mas de sabedoria. A nossa energia física e mental, agora, precisa de ser gerida com uma inteligência estratégica. O que antes era fácil de lidar. Uma agenda social cheia, conversas intermináveis sobre problemas alheios, o noticiário a toda a hora com notícias perturbadoras. Agora pode ser uma fonte de exaustão e ansiedade. Ser cruel com a sua energia significa identificar e cortar, sem remorsos, aquilo que a drena sem lhe trazer nada em troca. Pense nos compromissos sociais que aceita por obrigação e que o deixam mais cansado do que feliz. Aquelas reuniões de família onde o drama é a ementa principal. Ou mesmo as longas horas a ver televisão, absorvendo notícias negativas que não pode controlar, mas que afetam o seu humor e o seu sono. O segredo aqui é reconhecer que o sim a uma coisa é um não a outra. Se disser sim a um evento que não lhe apetece, está a dizer não ao seu descanso, à leitura do seu livro, ao seu tempo de silêncio ou aquilo que realmente o nutre. Comece por fazer uma lista mental, ou no papel, se preferir, de tudo o que o deixa exausto, irritado ou desmotivado no seu dia a dia. Seja uma pessoa em particular, um tipo de atividade,
ou até mesmo um hábito de consumo de informação. Depois, decida com firmeza como irá reduzir ou eliminar essas fontes de dreno. Pode ser limitar o tempo que passa com certas pessoas, ou mudar a forma como interage com elas. Pode ser parar de ver o noticiário à noite, substituindo-o por um bom livro ou música relaxante. Pode ser recusar convites para eventos que não lhe dão prazer, ou ir, mas por um tempo limitado e com a liberdade de sair quando sentir que a sua energia está a esgotar-se. Lembre-se, a sua energia não é infinita e precisa de ser direcionada para atividades e pessoas que o elevam, que lhe trazem alegria, paz e significado. Proteger a sua energia é proteger a sua vitalidade e a sua capacidade de desfrutar plenamente da sua reforma. É um ato de amor próprio que o manterá revigorado e pronto para os momentos que realmente importam. Agora, passamos para a quarta e quinta áreas, que estão profundamente interligadas com a nossa paz interior e a forma como nos relacionamos com o mundo. A quarta coisa em que é preciso ser cruel é com as relações que lhe roubam a paz ao longo da vida. Acumulamos um círculo de pessoas, familiares, amigos, conhecidos, e nem todas contribuem positivamente para o nosso bem-estar. Na reforma, com o tempo que agora é seu, torna-se ainda mais evidente quem nos eleva e quem nos arrasta para baixo. Estou a falar daquelas pessoas que só reclamam, que são mestres em criar drama, que se alimentam de fofocas, ou que simplesmente são exaustivas com as suas necessidades e negatividade constantes. Manter estas relações ativas, por obrigação ou por um sentido distorcido de lealdade, é um dreno gigantesco para a sua energia e para a sua alegria. Ser cruel aqui não significa ser insensível ou abandonar todos à sua sorte. Significa, sim, ser implacável com os limites que coloca. Pode ser reduzir drasticamente o tempo que passa com certas pessoas. Limitar os tópicos de conversa a algo leve e inofensivo. Ou mesmo, em casos extremos, afastar-se completamente não é fácil, especialmente se são pessoas da sua família ou amigos de longa data. Mas pergunte se esta relação alimenta-me ou drena-me. Traz-me alegria ou estresse? Se a resposta for a segunda opção, tem o direito e a responsabilidade para consigo mesmo de proteger o seu espaço. Pode começar por desmarcar mentalmente a obrigatoriedade de certas interações. Em vez de sentir que tem de atender a todas as chamadas ou aceitar todos os convites, permita-se a liberdade de escolher, diga não ou depois falamos, quando sentir que a conversa se encaminha para um território tóxico. O seu tempo é precioso demais para ser gasto a absorver a negatividade alheia. Acredite, ao libertar-se destas amarras, abre espaço para relações mais saudáveis, genuínas e edificantes. É um passo crucial para cultivar a paz que tanto almeja, e em estreita ligação com isto. A quinta coisa a ser cruel, sobre as expectativas não realistas dos outros, desde que nos lembramos. Somos bombardeados por expectativas, primeiro dos nossos pais, depois da escola, do trabalho, da sociedade e, sim, até dos nossos próprios filhos e netos. Muitas vezes, vivemos uma vida a tentar agradar, a tentar encaixar no molde que os outros criaram para nós. A reforma. Meus caros, é o momento de quebrar esse molde. É o seu momento de viver para si, de acordo com os seus próprios desejos e prioridades. Mas a pressão continua. Talvez os seus filhos esperem que seja o avô ou avó a tempo inteiro, sempre disponível para cuidar dos netos. Talvez a sociedade diga que um reformado deve estar sempre ocupado, a fazer 1001 atividades, para não atrofiar. Ou talvez os seus amigos o pressionem a viajar quando prefere ficar em casa.
Ser cruel com as expectativas dos outros significa dizer um não gentil, mas firme. A tudo o que não ressoa com a sua própria visão de reforma e felicidade, significa aceitar que não pode e não precisa de agradar a todos. O seu papel não é ser a solução para os problemas dos outros ou viver a vida que eles idealizaram para si. O seu papel é viver a sua vida com autenticidade e paz. Pense nas suas verdadeiras paixões, nos seus sonhos adiados, naquilo que realmente o faz vibrar. Quer aprender um novo idioma, dedicar-se à jardinagem, escrever um livro ou simplesmente passar as suas manhãs a ler e as tardes a passear? O que quer que seja, essa é a sua bússola, quando as expectativas alheias surgirem. E elas vão surgir. Lembre-se do seu próprio caminho. Não se sinta na obrigação de justificar as suas escolhas. A sua vida é sua e a sua felicidade é a sua prioridade. Ao libertar-se da prisão das expectativas alheias, abre as portas para uma liberdade genuína, para uma vida de propósito e para a profunda paz que advém de ser verdadeiramente você mesmo, sem desculpas nem remorsos. Chegamos agora aos últimos 2 pontos, que são talvez os mais desafiantes, mas também os mais libertadores. A 6ª coisa em que é preciso ser cruel é com os arrependimentos que o atormentam. Quem nunca olhou para trás e pensou, e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse dito aquilo? Se não tivesse perdido aquela oportunidade? A nossa mente tem uma capacidade incrível de nos prender ao passado, de nos fazer reviver erros e perdas, criando um ciclo de culpa, tristeza e remorso na reforma, com mais tempo para a reflexão. Estes fantasmas do passado podem tornar-se ainda mais persistentes, roubando-nos a alegria do presente. Ser cruel com os seus arrependimentos significa tomar uma decisão consciente e implacável, parar de os alimentar. Isso não significa esquecer o passado ou negar a dor. Significa aceitar que o passado não pode ser mudado, que as decisões foram tomadas com a informação e as circunstâncias que tinha na altura, e que a única coisa que pode controlar é a forma como vive o presente. Para ser cruel com os arrependimentos, comece por reconhecê-los, dê-lhes um nome, mas não lhes dê poder. Entenda que são apenas pensamentos, e que pode escolher onde colocar o seu foco. Uma técnica eficaz é a da gratidão pela aprendizagem. Em vez de se focar no erro, foque-se no que aprendeu com ele. Cada arrependimento pode ser uma lição valiosa. Aceite que fez o melhor que podia na altura. Perdoe-se a si mesmo. Este é um passo crucial. E depois, decida conscientemente virar a página, quando a mente insistir em trazê-lo de volta ao passado. Redirecione-a com firmeza para o presente. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer agora para me sentir bem? O que é que tenho de bom na minha vida? Hoje, concentre-se nas suas paixões atuais, nos seus entes queridos, nas pequenas alegrias do dia a dia. Ao ser implacável com os arrependimentos, libertará uma enorme quantidade de energia mental e emocional que estava presa no passado. Esta energia pode então ser usada para construir uma reforma plena, focada no que o faz feliz e na criação de novas e belas memórias. Em vez de ruminar sobre as antigas, é um ato de profunda autolibertação. E, finalmente, chegamos ao 7º e último ponto, talvez o mais surpreendente e o mais libertador. Conforme prometido ser cruel com os seus próprios maus hábitos antigos? Sim, isto não é sobre os outros ou sobre o passado. É sobre si mesmo e o seu futuro. Ao longo da vida, construímos rotinas, vícios e formas de pensar que, embora nos sejam familiares, podem não estar a servir o nosso bem-estar na reforma.
Estamos a falar de procrastinação que o impede de iniciar um novo hobby, do hábito de comer sempre os mesmos alimentos que não o nutrem, da inércia que o prende no sofá, quando podia estar a desfrutar do ar livre, ou da tendência para a autocrítica que mina a sua confiança. Ser cruel com estes hábitos significa ser implacável consigo mesmo, mas num sentido positivo, é ser o seu próprio treinador mais rigoroso, a sua melhor versão. Significa olhar para si com honestidade e decidir: isto já não me serve, mereço mais e vou lutar por isso. Quantas vezes disse a si mesmo que ia começar a caminhar, a ler mais, a aprender algo novo, mas depois, essa procrastinação é um hábito e precisa de ser enfrentada com a mesma firmeza que usaria para proteger o seu tempo ou dinheiro. Não espere pela motivação para começar. A motivação vem da ação. Dê o primeiro passo, por mais pequeno que seja, e seja cruel com a voz interior que o tenta convencer a adiar. Seja cruel com os alimentos que sabe que lhe fazem mal, mas que consome por hábito ou por conforto momentâneo. Encontre alternativas mais saudáveis, mesmo que o esforço inicial seja maior. Seja cruel com o hábito de se comparar aos outros ou de se criticar pelos seus defeitos. Em vez disso, celebre as suas pequenas vitórias e a sua singularidade. Este é o momento de ser o protagonista da sua própria vida. Significa criar uma nova rotina diária que o energize, que inclua movimento, aprendizado e momentos de alegria. Significa ser disciplinado na busca dos seus próprios objetivos, mesmo quando a preguiça ou o medo tentam impedi-lo. É sobre ser tão apaixonado pela sua própria felicidade e bem-estar que não permite que velhas desculpas ou padrões o travem. Ao ser cruel com estes maus hábitos, está a investir no seu futuro, na sua saúde, na sua vitalidade e na sua capacidade de desfrutar cada momento da sua reforma com plenitude. Este é o ato de amor próprio mais profundo, porque está a escolher ativamente a sua própria felicidade e a construir a vida que realmente quer viver. É a derradeira libertação, o último passo para uma reforma sem arrependimentos, repleta de paz e significado. Viu só como ser cruel pode ser, afinal, o maior ato de carinho consigo mesmo. Falamos sobre proteger o seu tempo precioso, as suas finanças conquistadas e a sua energia limitada, aprendendo a dizer não com firmeza. Abordamos a importância de se afastar das relações que lhe roubam a paz e de libertar-se das expectativas irrealistas dos outros, para viver a sua reforma à sua maneira. E, finalmente, mergulhamos na necessidade de ser implacável com os arrependimentos que o prendem ao passado e, de forma surpreendente e poderosa, com os seus próprios maus hábitos, para construir um futuro mais saudável e feliz. Lembre-se, estas não são sugestões. São fundamentos para uma reforma plena, sem arrependimentos e cheia de paz. Pequenas mudanças de atitude, levadas com disciplina e amor próprio, podem fazer uma diferença gigantesca na sua qualidade de vida. A sua reforma é o seu tempo, o seu legado, e merece ser vivido ao máximo, com a liberdade e a alegria que sempre sonhou. Adoraria saber a sua opinião. Qual destes pontos o desafia mais ou com qual se identificou de imediato? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar muitos outros. Se este vídeo o ajudou a ver a sua reforma sob uma nova luz, por favor, deixe o seu gosto e considere subscrever o nosso canal para mais dicas e inspirações para viver a sua melhor vida em todas as idades. A sua jornada é única, e cada passo que dá em direção à sua paz é uma vitória. Conte conosco para o apoiar nessa caminhada. Viva a sua melhor vida em todas as idades.